Fala pessoal, encerrando aqui o curso de Bushido e hoje nós vamos falar de algumas virtudes que muitas vezes naquelas listas eu já falei com vocês que são 7 virtudes tradicionalmente, mas que algumas pessoas elas incluem como uma oitava virtude, uma dessas que a gente vai listar aqui. Hoje a gente trouxe 3 para vocês. Uma delas é a mais comum de aparecer, mas as outras duas em algumas listagens aparecem também. E aqui não tem nenhum tipo de puritanismo, porque até, como eu disse para vocês, esse código é um código baseado no que acontecia antigamente, mas é um código moderno, ok? É uma visão atual, uma visão recente do século XX sobre a era dos samurais no Japão, ok? Então nenhum puritanismo, a gente vai entender que esses valores existem mesmo dentro do Bushido, de alguma forma, mas os outros 7 eram mais relevantes, mais filosóficos, em inúmeras vertentes. Vamos, vamos a eles já. Deixa eu passar aqui para outra tela e mostrar para vocês quais são essas 3 virtudes: gentileza, autocontrole e erudição. Vamos falar um pouquinho delas rapidamente. A gentileza que consiste na manifestação da consideração pelos sentimentos daqueles que nos cercam é a expressão máxima das virtudes sociais. Ela exige, segundo a especialista em etiqueta Florence Hartley, atenção especial às delicadezas e cerimônias que possuem a capacidade de satisfazer tanto ao próximo quanto a nós mesmos. Para os samurais, a sua importância reside no fato de que o exercício progressivo das maneiras corretas faz com que as partes e faculdades de uma pessoa se harmonizem, o que expressa o mais completo domínio do espírito sobre a carne. Essa descrição é assim, o judô é o The Gentle Way, né, senhores? É o caminho da gentileza, né? Essa visão de delicadezas e compreensão das cerimônias, gerando uma capacidade de satisfazer tanto ao próximo quanto a nós mesmos. Isso é muito Ju. Isso é muito Jita Kyoei, né? É realmente uma visão muito curiosa de como que os samurais enxergavam isso, né? E o samurai ele tinha a prática dos exercícios corretos, das maneiras corretas. Tudo isso a gente carrega dessa cultura. O Budô traz isso muito dentro das suas formas de pensar, das suas formas de agir, ainda mais as artes mais tradicionais. Hoje o judô, como ele é muito globalizado, em vários dojos a gente vê que isso se perdeu. Mas o Aikido, por exemplo, que é pouco globalizado, claro, tem no mundo todo, mas ele é menor, então a forma como as aulas são conduzidas são muito mais tradicionais ainda. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer alguma aula mais tradicional ainda, Kendo, muitas escolas ainda são muito tradicionais. Se vocês encontrarem uma escola de buguei, de aulas de Jujutsu tradicional, são várias Aikijujutsu, vocês vão ter mais contato com essa formalidade, com esses maneirismos, a maneira correta e cerimonial de fazer cada coisa. Isso gera o The Gentle Way, né? Isso gera essa gentileza, né? Por isso do kata, do Juno kata, por exemplo. O kata dessa gentileza. O kata dos processos mais, as cerimônias mais delicadas e ao mesmo tempo mais complexas de se praticar. Está muito relacionado com isso. Autocontrole, que para muitos, na maior parte das listas que a gente vê, essa aqui aparece como a oitava virtude, ok? Nasce da união entre a força moral, que exige a aceitação do sofrimento e da desgraça sem um único gemido, e a gentileza. Quando não possuímos o mais perfeito autocontrole, que consiste em resumo
na capacidade de não perturbar a serenidade alheia com a manifestação de nossas próprias dores e tristezas, assim como de calcular com precisão todos os nossos atos e palavras, corremos o risco de cometer os mais graves equívocos. Eu gosto dessa visão de autocontrole, né? Eu gosto dela porque ela é exatamente isso. A força para você aceitar o seu sofrimento, a sua desgraça, com a gentileza, que é aquilo que a gente falou ali em cima. A capacidade de praticar os seus atos, fazer os seus processos cerimoniais, de forma tal a satisfazer você mesmo e ao seu redor, né? Isso é muito interessante. Então, ter autocontrole é você entender o que fazer, o que não fazer. Não apenas no seu momento de tentação, mas principalmente no seu momento de sofrimento, né? Por isso que o autocontrole normalmente aparece no oitavo da lista, porque ele também junta esse elemento de gentileza, né? Que está todo envolvido ali na cortesia. Então, vários. A gentileza está ao redor desses todos, né? Por fim, a erudição, que é uma característica absolutamente fundamental. A gente falou disso na visão do samurai, né? Na formação do samurai. A erudição de uma pessoa diz muito sobre o que ela é. Poucas coisas são mais relevantes do que o conhecimento, desde que aquele que o obtém o assimile e o manifeste em seu caráter e em seus atos. Muito desse conhecimento do samurai, ele estava ligado a você não apenas guardar esse conhecimento para você, transmitir e, mais do que isso, praticar. Praticar. Certo? Isso é um elemento muito importante dentro da visão do Bushido. E a gente acha que não, mas como eu disse para vocês, em algum momento do texto, e eu vou reforçar para vocês uma ideia. Vocês são privilegiados. Vocês como essa jovem praticante aí de Aikido, vocês são privilegiados. Vocês são faixas pretas de judô. Lembrem-se disso. De tudo que eu falei aqui sobre Bushido, talvez o mais importante é entender esse privilégio que vocês têm. Saber usar esse privilégio com você e com as pessoas ao seu redor, talvez seja a principal lição que o novo Budô pode transmitir. Senhores, eu espero que isso tenha sido de alguma valia para vocês, não apenas no entendimento histórico. Saber a história e deixar ela lá longe não é meio que como se fosse assistir um filme e não absorver nada dele. É difícil a gente, sem viver as coisas, conseguir muitas lições. Mas essa grande capacidade do ser humano de aprender com as experiências dos outros é difícil. Mas algumas vezes a gente consegue, alguma coisa a gente consegue. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho dessa minha paixão por essa história tão bonita que é a história dos samurais. Um forte abraço para vocês. Nos vemos em algum outro momento. Espero que tenham gostado. Tudo de bom.